O cheiro antisséptico do Hospital Infantil de Seattle agarrou-se às minhas roupas como um fantasma, assombrando-me no caminho para casa após mais uma noite sem dormir ao lado do leito de Connor. Pressionei a testa contra o vidro frio do elevador do prédio do meu escritório de advocacia no centro da cidade, observando a cidade acordar 20 andares abaixo. O café no meu copo de papel estava frio há horas, mas eu o segurava mesmo assim, precisando de algo sólido para me ancorar no pesadelo surreal que se tornara a minha vida. 10 meses. Esse era o tempo que Connor estava no centro do meu universo. Eu me convenci de que ser mãe solteira não era apenas administrável, mas empoderador. Construí uma vida em torno da mentira de que não precisávamos de mais ninguém. Que o meu amor feroz e a minha determinação eram suficientes para proteger a ambos da complicada verdade sobre a paternidade dele. O elevador tocou suavemente ao chegar ao 42º andar, onde a Brennan & Associates ocupava metade do edifício. A visão familiar dos painéis de mogno e dos tapetes creme normalmente trazia conforto. Mas hoje tudo parecia estranho, como se eu estivesse a ver através de uma névoa de exaustão e medo. A minha secretária, Maria, levantou os olhos da secretária, com preocupação estampada no rosto. "Alguma notícia dos médicos?" perguntou gentilmente, naquele tom cuidadoso que as pessoas usam com mães de crianças doentes. Abanei a cabeça, incapaz de confiar na minha voz. As palavras do oncologista pediátrico da manhã anterior ainda ecoavam na minha mente com clareza cristalina. "Precisamos de um histórico médico completo da família Catherine. Distúrbios genéticos, condições hereditárias, qualquer coisa que possa nos ajudar a entender com o que estamos a lidar." Os resultados da biópsia são preocupantes. Preocupantes, uma palavra tão clínica para o terror que se instalara no meu peito, fazendo com que cada respiração parecesse insuficiente. Apesar dos antibióticos, o pequeno nódulo no pescoço de Connor, que eu notara pela primeira vez há 3 semanas durante o banho, tinha crescido. Agora, o Dr. Reeves usava palavras como linfoma e protocolos de tratamento agressivos, enquanto eu ficava ali sentada a acenar com a cabeça, fingindo entender, como se tudo isso fizesse sentido. A pior parte era a pergunta que eu não conseguia responder. Histórico familiar. Eu facilmente lhes dei o meu lado. O cancro da mama da minha avó, a doença cardíaca do meu pai e a diabetes que afetava a família da minha mãe. Mas quando perguntaram sobre o pai do Connor, eu gaguejei e murmurei algo sobre contato limitado. Prometi voltar a contactá-los com informações, mas sabia que não poderia fornecê-las sem destruir a cuidadosa fortaleza de segredos que construíra em torno da nossa vida. Era uma informação que não podia fornecer sem destruir a cuidadosa fortaleza de segredos que construíra em torno da nossa vida. O meu escritório parecia mais pequeno do que o habitual. Os livros de direito e os arquivos de casos que normalmente representavam ordem e controlo agora pareciam adereços na vida de outra pessoa. Coloquei o meu café frio na secretária, afundei-me na cadeira e tirei o meu telemóvel com os dedos trêmulos. O ecrã exibia 17 chamadas perdidas do hospital. Cada uma delas era como uma pequena torção de ansiedade. Passei 2 anos a convencer-me de que Cole Morrison era um capítulo que era melhor deixar fechado. Um erro envolto em fatos caros e charme perigoso, do qual eu tinha sido inteligente em escapar. Mudei de cidade e voltei a usar o meu nome, Reynolds, criando uma identidade inteiramente baseada na ficção de que o pai de Connor era irrelevante para a nossa história. Mas, olhando para o telemóvel, percebi o quão ingênua tinha sido essa crença. A genética não se importa com novas identidades ou narrativas cuidadosamente construídas. Se Connor tivesse herdado algo do lado da família de Cole que pudesse salvar a sua vida ou explicar a sua condição, então o meu orgulho era um luxo que eu não podia mais me dar ao luxo de ter. As informações de contato ainda estavam lá, enterradas numa pasta encriptada no meu portátil, que eu dizia a mim mesma que mantinha apenas para proteção legal. Era o número privado de Cole Morrison, que ele me deu durante os 6 meses em que pensei que poderia estar a apaixonar-me por um empresário de sucesso, em vez de me envolver com um dos chefes do crime mais poderosos da Costa Oeste. Descobri a verdade 3 meses depois de começarmos o nosso relacionamento. Encontrei documentos no escritório da casa dele que mostravam um homem tão diferente daquele que me trazia flores e cozinhava o jantar na cozinha dele, que, inicialmente,
Convenci-me de que era algum tipo de engano, lavagem de dinheiro, extorsão e ligações com famílias cujos nomes apareciam em acusações federais. As provas eram esmagadoras e assustadoras. O confronto foi breve e brutal. Cole não negou nada nem tentou explicar ou justificar nada. Ele simplesmente olhou para mim com aqueles olhos escuros que antes me faziam sentir amada e disse: "Agora você sabe." Como se isso explicasse tudo. Como se descobrir que eu estava a dormir com um criminoso fosse apenas mais um marco no nosso relacionamento. Saí naquela noite levando apenas as minhas roupas e a minha dignidade. 2 semanas depois, descobri que estava grávida no banheiro de uma clínica em Portland, olhando para 2 linhas cor-de-rosa que mudaram tudo. Nunca contei ao Cole, nem sequer pensei em fazê-lo. A criança que crescia dentro de mim merecia mais do que um pai cujos sócios apareciam em cartazes de procurados pelo FBI. Mas agora, ouvindo o telefone tocar na ala infantil onde o meu bebê estava ligado a monitores e tubos intravenosos, percebi que o meu bebê mais merecia era viver. Tudo o resto, o meu medo, o meu orgulho, a minha nova vida cuidadosamente construída, era secundário em relação a essa verdade fundamental. O número foi atendido após 3 toques. A voz de Catherine era exatamente como eu me lembrava. Suave e confiante, com um tom de firmeza que outrora me causava arrepios. Suave e confiante, com um tom de firmeza que outrora me causava arrepios. Não houve perguntas nem surpresa, apenas reconhecimento, como se ele estivesse à espera da minha chamada há 2 anos. Cole. Apertei o telefone com mais força, os meus nós dos dedos ficando brancos contra o plástico preto. "Preciso de falar contigo. Onde estás?" A urgência da pergunta me pegou de surpresa. Sem gentilezas, sem exigências por uma explicação sobre o meu desaparecimento. Apenas uma avaliação prática. Era como se ele já estivesse a calcular distâncias e logística. "Seattle." "Mas Cole," eu disse, "não estou a ligar porque quero ver-te. Preciso de informações." Houve uma pausa. Ao fundo, ouvi vozes abafadas. Depois, o som de uma porta a fechar. "Que tipo de informação?" Fechei os olhos. As palavras queimavam minha garganta como ácido. "Informação médica." Ele limpou a garganta. "Sobre a tua família. Histórico genético." Outra pausa, mais longa desta vez. Quando ele voltou a falar, a sua voz tinha mudado. Estava mais concentrada. "Estás doente?" "Eu não." As palavras saíram num sussurro. "O meu filho." O silêncio que se seguiu foi tão longo que me perguntei se a chamada tinha caído. Quando o Cole voltou a falar, a sua voz estava cuidadosamente controlada. "Quantos meses?" 10 meses. Consegui ouvi-lo a fazer as contas. Quase conseguia vê-lo a contar de trás para a frente na sua mente, para chegar à conclusão que mudaria tudo entre nós. "Estarei aí dentro de 4 horas." "Não, Cole, não é isso. Só preciso dos registros médicos e do histórico familiar." "Não preciso que venhas aqui." 4 horas. "Catherine, manda-me a morada do hospital por mensagem." A linha caiu, deixando-me a olhar para o meu telemóvel, no silêncio repentino do meu escritório. Lá fora, Seattle continuava com a sua rotina matinal, sem saber que o meu mundo cuidadosamente construído acabara de ser desequilibrado. Eu tinha feito a ligação para salvar a vida de Connor, mas também tinha colocado em movimento algo para o qual não estava preparado. Cole Morrison não fazia ofertas. Ele fazia exigências, e eu tinha acabado de aprender que algumas portas, uma vez abertas, nunca mais poderiam ser fechadas. As minhas mãos tremiam enquanto digitava o endereço do hospital. Cada letra parecia mais um passo em direção a um futuro incontrolável. No entanto, quando olhei para a foto emoldurada de Connor na minha secretária, com os seus olhos brilhantes e sorriso suave capturados durante um dos seus momentos mais saudáveis, soube que tomaria a mesma decisão novamente. Alguns riscos valiam a pena correr quando tudo o que se amava estava em jogo. O elevador privado que nos levou ao 47º andar da Morrison Tower movia-se com a eficiência silenciosa da perfeição projetada. Fiquei rígida contra a parede de aço polido, hiperconsciente da presença de Cole ao meu lado e do aroma subtil da sua colônia masculina cara, que não tinha mudado em 2 anos. Ele não tinha falado desde que saímos do parque de estacionamento do hospital, onde Connor dormia sob o olhar atento das enfermeiras e das máquinas que apitavam com precisão mecânica. A oncologista pediátrica, Dra. Reeves, tinha sido minuciosa na sua explicação do que era necessário.
Ela tinha pedido um histórico médico completo da família, remontando a 3 gerações, e qualquer incidente de cancro infantil, doenças genéticas ou condições autoimunes. Essas informações poderiam significar a diferença entre um protocolo de tratamento agressivo que poderia salvar a vida de Connor e uma abordagem mais suave que poderia permitir que a doença progredisse além do tratamento. O linfoma de Hodgkin em crianças tem um excelente prognóstico quando detectado precocemente, explicou ela, com a voz transmitindo a calma experiente de alguém que dá notícias devastadoras com esperança. Mas precisamos de entender com o que estamos a lidar. A predisposição genética pode ajudar-nos a personalizar o tratamento de forma mais eficaz. Cole ouviu cada palavra com a intensidade concentrada de que me lembrava, fazendo perguntas precisas sobre o estágio, os prazos do tratamento e as taxas de sobrevivência. Ele falou com a equipa médica de Connor, com a autoridade de alguém acostumado a reunir informações e tomar decisões estratégicas. Quando o Dr. Reeves mencionou a necessidade de aconselhamento genético e a possibilidade de testes de compatibilidade da medula óssea, Cole simplesmente acenou com a cabeça e disse tudo o que ele precisava. As portas do elevador se abriram para uma área de recepção que exalava um poder discreto. Havia pisos de mármore, janelas do chão ao teto com vista para a Baía de Elliott e obras de arte abstrata que provavelmente custaram mais do que a casa da maioria das pessoas. Uma mulher na casa dos 30, com cabelos loiros perfeitamente penteados, ergueu os olhos de uma secretária de Mogli, com um sorriso profissional, mas caloroso. Senhor e Senhora Morrison, disse ela, levantando-se graciosamente. O Dr. Yamamoto está à sua espera na sala de conferências A. Senhora Morrison, não a corrigi, embora o nome soasse estranho na minha língua depois de 2 anos sendo Catherine Reynolds. A mão de Cole pousou na minha cintura, um gesto de posse e proteção. E eu estava emocionalmente exausta demais para resistir. O Dr. Yamamoto era um homem de voz suave na casa dos 50 anos, com olhos gentis por trás de óculos de armação de metal, e uma impressionante coleção de diplomas adornava a parede do seu escritório. Ele recebeu-nos numa sala de conferências dominada por uma mesa polida e janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade que eu outrora chamava de lar. O Sr. Morrison explicou a situação. O Dr. Yamamoto disse isto, sentando-se atrás de um computador portátil. Tenho os registros médicos da família Morrison que remontam a 4 gerações, incluindo testes genéticos detalhados que foram feitos em vários membros da família há 5 anos, como parte de um estudo de investigação sobre marcadores de cancro hereditário. Senti os olhos de Cole em mim, mas mantive o meu olhar fixo no médico. Isto era sobre Connor, lembrei a mim mesmo. Os meus sentimentos sobre o quão minuciosamente a família de Cole tinha documentado a sua história genética eram irrelevantes em comparação com a vida do meu filho. A boa notícia, continuou o Dr. Yamamoto, é que não há histórico significativo de linfoma infantil na linhagem Morrison. No entanto, há alguns fatores que o Dr. Reeves deve ter em conta. Ele virou o ecrã do seu portátil na nossa direção, exibindo o que parecia ser uma árvore genealógica complexa marcada com várias anotações médicas. O avô paterno de Cole teve leucemia de início precoce que respondeu excepcionalmente bem ao tratamento. O seu tio materno sobreviveu a uma forma rara de cancro ósseo na adolescência. Esses casos sugerem uma resistência hereditária a certos tipos de cancro do sangue, em vez de uma predisposição para eles. O alívio que me invadiu foi tão intenso que me senti tonta. Agarrei a borda da mesa de conferências, com os nós dos dedos a ficarem brancos contra a madeira escura. O que isso significa para o Connor? Significa, disse o Dr. Yamamoto gentilmente, que o seu perfil genético provavelmente inclui alguns fatores de resistência natural. O protocolo de tratamento que o Dr. Reeves desenvolve pode ser mais agressivo, porque o seu corpo deve ser capaz de lidar melhor com ele. Isso melhora significativamente o seu prognóstico. Fechei os olhos, sentindo lágrimas de alívio escorrerem pelo meu rosto. 2 anos de orgulho e independência pareciam insignificantes em comparação com este momento, com esta informação que poderia salvar a vida do meu filho. Quando abri os olhos, o Cole estava a observar-me com uma expressão que não consegui decifrar. Há mais uma coisa, disse o Dr. Yamamoto, com um tom ligeiramente diferente. Os marcadores genéticos que proporcionam essa resistência são normalmente transmitidos de pai para filho.
Para que Connor os tivesse herdado, a paternidade teria de ser... Ele fez uma pausa, olhando para mim e para o Cole. Confirmada, concluiu o Cole calmamente. Dr. Yamamoto, preciso que coordene com o hospital infantil o teste de paternidade e a análise de compatibilidade da medula óssea. Tudo o que Connor precisar. A viagem até ao parque de estacionamento foi silenciosa, exceto pelo zumbido suave do elevador. A minha mente estava a mil com as implicações do que tínhamos aprendido e o alívio de que o prognóstico de Connor tinha melhorado. Também estava a debater-me com o que isso significava para as fronteiras cuidadosas que eu tinha construído em torno da nossa vida. Devo voltar para o hospital, disse eu quando as portas do elevador se abriram. Connor vai acordar em breve e fica assustado quando eu não estou lá. Eu levo-te, disse Cole, e não era um pedido. O carro dele era exatamente o que eu esperava. Um Mercedes preto com bancos de couro que provavelmente custavam mais do que o meu salário mensal e tecnologia, que o tornava mais parecido com um computador do que com um veículo. Sentei-me no banco do passageiro, profundamente consciente do luxo ao meu redor e do contraste gritante com a vida que eu havia construído para Connor e para mim. Você tem nos observado, disse eu quando Cole saiu do estacionamento. Não foi uma pergunta. Sim. O simples reconhecimento fez-me sentir um arrepio na espinha. Há quanto tempo, desde que saíste de Portland? A sua voz era natural, como se a vigilância da sua ex-namorada e do filho deles fosse perfeitamente razoável. És boa a desaparecer, Catherine. O meu pessoal demorou 6 meses a encontrar-te. O pessoal dele, a lembrança de quem Cole realmente era e do que fazia para viver, me atingiu como um balde de água fria. Por quê? Por que não entrou em contato comigo? Cole ficou em silêncio por vários minutos enquanto dirigia no trânsito de Seattle com a confiança tranquila de alguém que já havia dirigido nessas ruas antes. Por que você partiu por um motivo? Presumi que se quisesse que eu soubesse da gravidez, teria me contado. Eu estava a protegê-lo, disse eu. As palavras saíram mais defensivas do que eu pretendia. Do teu mundo, dos perigos que vêm com o fato de ser teu filho. Ele olhou para mim, os seus olhos escuros indecifráveis. Ele precisa de cuidados médicos que exigem informações genéticas e custam centenas de milhares de dólares. Agora que abriste esta porta, a questão pairou entre nós como um desafio. Olhei pela janela para as pessoas comuns que viviam vidas comuns em Seattle, imaginando se Connor e eu teríamos esse luxo novamente. Liguei para ti para obter informações médicas. Eu disse finalmente, limpando a garganta. Nada mais. O riso de Cole foi baixo e sem humor. Ligaste para o chefe da família criminosa mais poderosa da costa oeste para perguntar sobre doenças genéticas. Achaste que não haveria consequências para essa decisão? O hospital apareceu à vista, a sua fachada moderna de vidro refletindo o sol do final da tarde. Cole entrou na rotunda reservada para veículos de emergência e visitantes VIP, aparentemente sem se preocupar com as regras de estacionamento. Que tipo de consequências? Perguntei, embora não tivesse a certeza se queria saber a resposta. Cole desligou o motor e virou-se totalmente para mim. Do tipo em que o teu filho se torna um alvo para qualquer pessoa que queira magoar-me. Do tipo em que a sua vida tranquila, como Catherine Reynolds, se torna impossível de manter. Do tipo em que a proteção se torna uma necessidade, não uma escolha. O meu sangue gelou. O que está a dizer? Estou a dizer, disse Cole calmamente, que no momento em que me contactou, trouxe Connor para o meu mundo, quer quisesse, quer não. Os meus inimigos agora sabem que tenho um filho, sabem onde encontrá-los. A questão não é se queres a minha proteção, é se queres que seja voluntária ou involuntária. A ameaça foi feita de forma tão calma e natural que demorei um momento a assimilar. Olhei para o homem que outrora amei, o estranho que partilhava o ADN do meu filho, tentando processar o que ele estava a me dizer. Estás a ameaçar-nos, sussurrei. Estou a proteger-vos, corrigiu ele. Quer compreendas ou não, quer queiras ou não, o Connor é meu filho, Catherine. Isso faz com que ele seja meu para proteger e faz com que tu também sejas minha para proteger. Antes que eu pudesse responder, o meu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava Hospital Infantil e o meu coração disparou. Atendi ao segundo toque. Sra. Reynolds, aqui é a enfermeira Patrícia, da unidade pediátrica. O Connor está acordado e a perguntar por si.
O Dr. Reeves também gostaria de falar consigo sobre iniciar o tratamento o mais rápido possível. Estou a caminho, disse eu, já a alcançar a maçaneta da porta. A mão de Cole fechou-se sobre a minha antes que eu pudesse abrir a porta. Catherine, esta conversa não acabou. Encontrei o seu olhar e vi a mesma intensidade perigosa nos seus olhos escuros que outrora me emocionara e aterrorizara. Não, concordei, libertando a minha mão. Não está. Mas neste momento o meu filho precisa de mim. Tudo o resto pode esperar. Ao atravessar as portas automáticas do hospital, senti que o Cole estava a observar-me. Percebi que a minha vida cuidadosamente construída já estava a mudar de formas que eu não conseguia controlar. A informação genética que poderia salvar a vida do Connor tinha um preço que eu estava apenas a começar a compreender. Ouvi o motor do Mercedes a arrancar atrás de mim, mas não olhei para trás. Não podia dar-me a esse luxo. Não quando Connor estava à minha espera e o seu tratamento não podia esperar, enquanto eu tentava perceber como lidar com a situação perigosa que o regresso de Cole tinha criado. Enquanto o elevador me levava até a ala pediátrica, não conseguia livrar-me da sensação de que tinha acabado de cair numa armadilha que eu própria tinha criado. Não conseguia livrar-me da sensação de que tinha acabado de cair numa armadilha criada por mim mesma. A única saída era através de um homem que já tinha deixado claro que fugir não era mais uma opção. A ala de oncologia pediátrica, às 3 da manhã, tinha uma qualidade peculiar de tempo suspenso. Luzes fluorescentes zumbiam mecanicamente no teto, enquanto a maior parte do mundo dormia, sem saber que em quartos como o de Connor, os pais mantinham vigília, redefinindo o significado de para sempre. Sentei-me na desconfortável cadeira do hospital, que se tornara a minha segunda casa, observando o peito do meu filho subir e descer com o ritmo constante do sono medicado. A primeira ronda de quimioterapia tinha começado naquela manhã. O Dr. Reeves explicou o protocolo com otimismo cauteloso, 4 ciclos de tratamento ao longo de 12 semanas, seguidos de radioterapia, se necessário. Connor lidou melhor com a inserção da IFOR do que eu. A curiosidade de um menino de 10 meses estava mais focada nos tubos e máquinas coloridos do que no que eles representavam. Ele é forte, disse-me a enfermeira noturna, Janet, durante as suas rondas. Algumas crianças da idade dele têm mais dificuldade com o tratamento, mas ele está estável. Bons sinais vitais, boa resposta aos medicamentos. Os seus sinais vitais estavam bons e ele estava a responder bem aos medicamentos. Boa resposta. Agarrei-me a essas palavras como se fossem uma tábua de salvação, mesmo enquanto observava os sinais dos efeitos secundários sobre os quais o Dr. Reeves me tinha alertado. Náuseas, fadiga e maior suscetibilidade a infecções. Graças aos fatores de resistência genética na sua história familiar, Connor podia tolerar um tratamento mais agressivo, mas continuava a ser quimioterapia, veneno concebido para matar as células cancerígenas antes que elas o matassem. O meu telemóvel vibrou suavemente na pequena mesa ao lado da minha cadeira. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido, embora eu suspeitasse de quem era. Como ele está? Fiquei a olhar para o ecrã por um longo momento, com o polegar pairando sobre o teclado. 3 dias se passaram desde que Cole me deixou no hospital e me deu o seu ultimato sobre proteção e consequências. 3 dias durante os quais me dediquei ao tratamento de Connor, reunindo-me com médicos e enfermeiros, aprendendo sobre horários de medicação e efeitos colaterais e fingindo que o mundo exterior e suas complicações não existiam. Mas às 3 da manhã, no silêncio vazio de um hospital infantil, não consegui manter a fachada. Está a começar a responder ao tratamento, respondi. O médico diz que fatores genéticos estão a ajudar. A resposta veio imediatamente. Ótimo, precisamos de conversar. Olhei para Connor, a dormir tranquilamente apesar das linhas intravenosas e dos equipamentos de monitorização, e tomei uma decisão que parecia inevitável e assustadora. Conversaria com ele amanhã, após a sessão de tratamento matinal. Vou buscá-lo ao meio-dia. A conversa terminou ali, deixando-me sozinha com os meus pensamentos e o suave bip dos equipamentos médicos. Passei 3 dias evitando a realidade do que o regresso de Cole às nossas vidas significava, mas não poderia evitá-la para sempre. Os resultados do teste de paternidade chegaram em 24 horas. A tecnologia moderna tornou a verdade genética uma questão de certeza simples, em vez de especulação. Connor Morrison, não Connor Reynolds.
O nome carregava um peso para o qual eu não estava preparada. As implicações iam muito além dos registros médicos e protocolos de tratamento. Janet apareceu na porta, seus passos silenciosos no chão polido. Como você está, querida? Consegui esboçar um sorriso cansado. 1 hora de cada vez. É tudo o que qualquer um de nós pode fazer, disse ela, verificando os monitores de Connor com eficiência profissional. Sabe, continuou ela, em 30 anos de enfermagem pediátrica, aprendi que as crianças com apoio familiar sempre se saem melhor. Não se trata apenas de cuidados médicos. Trata-se de se sentirem seguras e saberem que são amadas e protegidas. Apoio familiar. As palavras ecoaram estranhamente na sala silenciosa. Durante 2 anos, família significava apenas Connor e eu contra o mundo. Agora, de repente, a família tinha se expandido para incluir um homem cujos parceiros de negócios apareciam em acusações federais e cuja proteção vinha com condições que eu ainda não conseguia ver. Janet, disse eu baixinho, o que faria se manter o seu filho seguro significasse aceitar a ajuda de alguém perigoso? A mulher mais velha parou de preencher o prontuário com uma expressão pensativa. Querida, já vi muitas famílias em crise ao longo dos anos. Pais que tiveram de fazer escolhas impossíveis e engolir o seu orgulho ou princípios para dar aos seus filhos o que eles precisavam. Ela olhou diretamente nos meus olhos. A questão não é se a ajuda é perigosa. A questão é se recusá-la seria mais perigoso. Mais perigoso. Pensei no aviso de Cole e nos inimigos que poderiam atacar Connor simplesmente por ele ser filho de Cole. E num bebê de 10 meses que não conseguia proteger-se de ameaças que não compreendia nem entendia. O resto da noite passou lentamente, interrompido por verificações periódicas da equipe de enfermagem e pela ansiedade constante e moderada que se tornara o meu estado permanente desde que o Dr. Reeves mencionara pela primeira vez a palavra cancro. Quando o amanhecer finalmente entrou pela janela de Connor e pintou o quarto estéril com tons suaves de dourado e rosa, senti como se tivesse envelhecido anos numa única noite. A sessão de tratamento matinal de Connor correu bem. Ele tolerou bem os medicamentos adicionais e até conseguiu sorrir para o especialista em vida infantil que lhe trouxe brinquedos concebidos para o distrair da sua situação. Vê-lo brincar com blocos coloridos enquanto a quimioterapia escorria pela sua intravenosa parecia surreal. A coexistência da inocência infantil e da necessidade médica partiu o meu coração e, ao mesmo tempo, encheu-me de determinação. Ao meio-dia exato, Cole apareceu no átrio da ala pediátrica. Ele estava exatamente como eu me lembrava, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Havia o fato caro, a postura confiante e os olhos escuros que pareciam catalogar tudo ao seu redor. Isso não tinha mudado, mas havia algo novo na sua expressão quando olhou para Connor. Havia uma suavidade que não existia durante o nosso relacionamento. Como é que isto funciona? Perguntei enquanto caminhávamos em direção ao elevador. Devo simplesmente confiar que a sua definição de proteção está alinhada com a minha? Devo fingir que não sei o que faz para ganhar a vida? Vamos descobrir, disse Cole simplesmente. Juntos. A palavra pairou entre nós enquanto o elevador descia. Juntos implicava parceria, cooperação e tomada de decisões partilhada. Era tudo o que o nosso relacionamento nunca tinha sido antes. Connor tinha mudado completamente as regras do jogo. A escolha do restaurante por Cole surpreendeu-me. Um bistrô tranquilo no bairro universitário, em vez dos estabelecimentos sofisticados que eu associava ao seu estilo de vida. Sentamo-nos numa mesa de canto que oferecia privacidade, com visão clara de todas as entradas. Alguns hábitos aparentemente nunca mudam. Fale-me sobre as suas preocupações, disse Cole depois de fazermos o pedido. Sem preâmbulos, sem conversa fiada. Ele foi direto ao ponto com a sua franqueza característica. As minhas preocupações. Não consegui conter o riso amargo que me escapou. Cole, disse eu, está a pedir-me para confiar a segurança do meu filho a alguém cujo negócio envolve atividades que acabam em relatórios da Força Tarefa Federal. Está a pedir-me para aceitar proteção do mesmo mundo do qual tentei escapar. Tu tentaste fugir de mim, corrigiu ele calmamente. Não do meu mundo. Há uma diferença. A distinção era sutil, mas importante. Eu nunca tive medo do Cole pessoalmente. Mesmo nos momentos em que ele era mais intimidante e durante as nossas piores discussões, nunca me senti fisicamente ameaçada por ele. Foram as implicações do seu poder
e a teia de violência e ilegalidade que envolvia o seu negócio que me afastaram. Ajude-me a entender, eu disse. O que significa proteção em termos práticos? Connor e eu desaparecemos em algum tipo de programa de proteção a testemunhas? Vivemos sob guarda? Eu desisto da minha carreira, da minha independência e de tudo o que construí? Cole ficou em silêncio por um momento, os dedos tamborilando silenciosamente na superfície da mesa. Significa, ele disse finalmente, que você e Connor estão sob a minha proteção. Ninguém toca em vocês sem responder perante mim. Ninguém ameaça vocês sem enfrentar as consequências. Quanto aos detalhes, condições de vida, protocolos de segurança e a sua carreira, isso está aberto à negociação. Negociações. É como se a segurança do meu filho fosse um negócio a ser fechado durante o almoço. Mas, embora achasse a ideia irritante, reconheci o ramo de oliveira que ele estava a oferecer-me. Discussão em vez de imposição. O que quer de nós? Perguntei. A sério? Qual é o seu objetivo final? A expressão de Cole suavizou-se ligeiramente. Quero que o meu filho viva. Quero que ele cresça a conhecer o pai. Quero que vocês os dois estejam seguros. Fez uma pausa. E quero a oportunidade de consertar o que estraguei há 2 anos. A honestidade na sua voz apanhou-me de surpresa. Este era um homem mais próximo daquele por quem me apaixonei do que o chefe do crime frio que me deu um ultimato no parque de estacionamento de um hospital. Não podes consertar o passado, Cole. Não podes desfazer o que eu descobri sobre o teu negócio, nem fingir que descobrir a tua verdadeira ocupação não mudou tudo entre nós. Não, concordou ele, mas posso reconhecer que deveria ter sido honesto contigo desde o início. Posso admitir que manter-te no escuro foi egoísta e, em última análise, destrutivo. Se me deres esta oportunidade, prometo que não haverá segredos entre nós. Nenhum segredo. A oferta era tentadora e assustadora na mesma medida. Ser completamente honesto sobre o seu negócio significaria descobrir coisas que eu talvez não quisesse saber e tornar-me cúmplice de maneiras para as quais não estava preparada. Mas e o Connor? Perguntei. Que tipo de vida tem o filho de um chefe do crime? Que tipo de infância? Uma vida protegida, respondeu Cole imediatamente. A melhor educação, as melhores oportunidades e a segurança que vem com recursos ilimitados. Quando tiver idade suficiente para compreender, ele saberá sobre os negócios da família e, quando chegar a hora, escolherá o seu próprio caminho. Se o seu caminho o afastar do seu mundo, respeitarei essa escolha. Cole olhou diretamente para mim, assim como eu deveria ter respeitado a sua decisão há 2 anos, em vez de tentar controlar a situação. Essa admissão surpreendeu-me. O Cole que eu conhecia tinha muitas qualidades. Era generoso, apaixonado e inteligente. Mas introspectivo não era uma delas. Talvez a paternidade o tivesse mudado. Ou talvez a perspectiva de perder Connor antes mesmo de realmente o conhecer tivesse lhe dado uma nova perspectiva. A nossa comida chegou, mas eu descobri que tinha pouco apetite. O peso da decisão que eu enfrentava estava a pesar sobre mim como uma força física. Aceitar a proteção de Cole e Connor estaria seguro, mas entraríamos num mundo onde a segurança vinha à custa de um compromisso moral. Se recusasse, estaria a arriscar a vida do meu filho por orgulho e princípios. Preciso de garantias, disse finalmente. Se concordar com este acordo, preciso de saber exatamente com o que estou a concordar. Cole acenou com a cabeça como se esperasse por isso. Que tipo de garantias? O tratamento do Connor vem em primeiro lugar, sempre. Não há preocupações comerciais ou disputas territoriais. Nada tem prioridade sobre os seus cuidados médicos. Concordo, quero manter alguma forma de independência. Aceitarei proteção, mas não serei uma prisioneira numa gaiola dourada. Dentro de parâmetros de segurança razoáveis, sim. E quero honestidade, honestidade verdadeira. Se houver ameaças ou problemas que afetem a segurança do Connor, ou se houver decisões que afetem o seu bem-estar, quero saber. Chega de segredos. Não me proteja de informações de que preciso para tomar decisões informadas. Cole ficou em silêncio por um longo momento, com uma expressão indecifrável. Isso é um precedente perigoso, Catherine. Limpa a garganta. No meu mundo, o conhecimento pode ser tão perigoso quanto a ignorância. Então, talvez, disse eu baixinho, esteja na hora do seu mundo mudar. O desafio não dito pairou entre nós.
Eu não estava apenas a pedir proteção. Estava a pedir-lhe que reconsiderasse a sua abordagem e que me visse como uma parceira, em vez de alguém a ser protegida e controlada. Tudo bem, disse Cole finalmente. Mas isso funciona nos dois sentidos. Chega de fugir. Chega de decisões unilaterais sobre o bem-estar do Connor. Somos parceiros nisto, o que significa que tomamos decisões juntos, parceiros. A palavra tinha mais peso do que qualquer um de nós estava disposto a reconhecer. Mas, olhando para o pai do meu filho do outro lado da mesa, percebi que a parceria poderia ser a nossa única esperança de navegar pela situação impossível em que estávamos. Tenho mais uma condição, disse eu. Cole ergueu uma sobrancelha. Começamos devagar. Não vou mudar-me para a tua casa amanhã. E o Connor não vai ter guarda-costas de repente. Vamos descobrir como fazer isto funcionar gradualmente, a um ritmo que não traumatize uma criança doente de 10 meses. Um pequeno sorriso surgiu nos cantos da boca de Cole. Concordo, mas devo avisar-te que gradualmente pode não ser uma opção se surgirem ameaças. Então vamos torcer para que não surjam, disse eu, estendendo a mão sobre a mesa. Cole apertou-a com firmeza, calorosamente e de forma familiar. Combinado, Catherine. E pelo que vale, obrigado por confiar em mim, por me dar a oportunidade de ser pai do Connor. Enquanto apertávamos as mãos, não conseguia afastar a sensação de que tinha acabado de cruzar uma linha que nunca poderia ser descruzada. No entanto, ao observar a expressão de Cole suavizar-se enquanto falava sobre ser o pai de Connor, percebi que talvez algumas linhas fossem feitas para serem ultrapassadas. Talvez valesse a pena correr alguns riscos, mesmo que isso significasse aceitar a proteção do mundo do qual você tentou tanto escapar, se isso significasse dar ao seu filho tudo o que você não poderia proporcionar sozinha. A propriedade dos Morrison ficava em um terreno de 15 acres à beira-mar, 30 minutos ao norte de Seattle. Estava escondida atrás de altos portões de ferro e árvores perenes maduras, que bloqueavam a vista da estrada. Enquanto o Mercedes de Cole subia à entrada privada, vi de relance os jardins bem cuidados, uma quadra de tênis e um prédio separado que só poderia ser descrito como uma casa de hóspedes. Era maior do que a residência principal da maioria das pessoas. Connor cochilava na sua cadeirinha. Exausto da sessão de tratamento da manhã, a quimioterapia estava a afetá-lo, apesar das suas vantagens genéticas. Ele dormia mais, comia menos e tinha desenvolvido uma erupção cutânea que o Dr. Reeves me garantiu ser normal, mas que mesmo assim partiu o meu coração. Quando eu estava acordado, porém, ele ainda era o meu bebê curioso e alegre, mais interessado nos tubos e máquinas do que incomodado por eles. Não era isto que eu tinha em mente quando concordei com a transição gradual, disse eu quando a casa principal apareceu à vista. Era um exemplo de luxo discreto, com linhas modernas suavizadas por pedra natural e vidro. Foi projetada para complementar e não dominar a paisagem. As circunstâncias mudaram, disse Cole simplesmente. As circunstâncias a que ele se referia surgiram 2 dias antes. Um SUV preto tinha me seguido desde o hospital até casa. Havia também um homem no parque de estacionamento do supermercado que tinha feito demasiadas perguntas sobre a rotina do Connor. Eram pequenas coisas que poderiam ter sido coincidências, mas a equipa de segurança do Cole tinha-as sinalizado como reconhecimento. Alguém está a testar as suas defesas, explicou Marcos, o chefe de segurança do Cole, durante uma reunião tensa na cafetaria do hospital. Aprendendo suas rotinas, identificando vulnerabilidades. É a preparação clássica para uma operação. Uma operação como se meu filho fosse um alvo militar, em vez de um bebê doente. A linguagem clínica não tornava a ameaça menos assustadora. Quem? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber. Cole trocou um olhar com Marcos antes de responder. Anton Vulov. Ele comanda as operações russas em Vancouver. Somos concorrentes há vários anos. Concorrentes. Esse é outro eufemismo para algo muito mais perigoso do que rivalidade comercial. Porque ele teria Connor como alvo. Porque ele é meu, disse Cole simplesmente. Porque magoar o meu filho seria a maneira mais eficaz de me magoar. A lógica era brutal e clara. Connor não era um alvo por causa de algo que tivesse feito ou de qualquer ameaça que representasse. Ele era um alvo simplesmente porque era amado. A sua segurança era importante para alguém que Volkov queria prejudicar. Era um tipo de guerra que eu nunca tinha imaginado.
Uma em que crianças inocentes eram usadas como armas em conflitos que elas não conseguiam compreender. Antes mesmo de estacionarmos, a porta da frente da propriedade se abriu, revelando uma mulher na casa dos 50 anos, com cabelos castanhos acinzentados e olhos gentis. Ela vestia jeans e um suéter de malha, parecendo mais a tia favorita de alguém do que uma empregada doméstica de um chefe do crime. "Essa é Helena", disse Cole, percebendo o meu olhar curioso. "Ela está com a família há 20 anos. Ajudou a criar os filhos da minha irmã." Helena aproximou-se do nosso carro com a confiança de alguém que se sente à vontade no ambiente. O seu rosto se iluminou quando viu Connor se mexendo na cadeirinha. "Então este é o pequenino", disse ela, com um sotaque que trazia um traço de algo da Europa de Leste. "Que menino lindo. Ele tem os teus olhos, Cole, mas o queixo teimoso da mãe." Essa observação foi feita com tanta cordialidade que, apesar da minha ansiedade, acabei sorrindo. Cole estava certo em começar a nossa transição devagar, mas quando a vigilância se transformou em uma ameaça potencial, desacelerar tornou-se um luxo que não podíamos nos dar. O interior da casa foi uma revelação. Eu esperava ostentação, estátuas de mármore, acessórios dourados, o tipo de exibição exagerada de riqueza que eu associava a empreendimentos criminosos. Em vez disso, encontrei uma elegância discreta, pisos de madeira aconchegantes, móveis confortáveis dispostos para conversas, em vez de exibição, e grandes janelas que traziam a beleza natural do terreno para dentro. "O quarto do bebê está pronto", disse Helena, conduzindo-nos por um corredor repleto de fotografias de família. "Tomei a liberdade de o montar perto da suíte principal, mas se preferirem uma disposição diferente..." Ela parou, claramente insegura sobre a disposição dos quartos. Eu também estava insegura. Cole tinha me oferecido o meu próprio quarto com um quarto de bebê adjacente, mas a praticidade dos cuidados médicos 24 horas por dia tornava a proximidade a escolha lógica. O quarto do bebê era perfeito. Havia uma cadeira de balanço posicionada perto das janelas com vista para o mar, um berço que correspondia exatamente às especificações de Connor em termos de altura e firmeza do colchão, e uma pequena farmácia com suprimentos médicos organizados com precisão hospitalar. "O Dr. Reeves enviou a lista de suprimentos", explicou Cole, notando a minha expressão surpresa. Helena havia coordenado com o hospital para garantir que tivéssemos tudo o que Connor pudesse precisar. Helena fez mais do que coordenar, no entanto. Ela transformou um quarto de hóspedes numa unidade de cuidados pediátricos que rivalizava com o quarto de Connor no hospital em termos de funcionalidade, mas mantinha o aconchego de uma casa de família. Havia até um pequeno frigorífico para medicamentos e uma estação de esterilização para biberões e equipamentos médicos. "Isso deve ter custado uma fortuna", eu disse, passando a mão pelo corrimão do berço especializado. "O conforto de Connor não é um item do orçamento", respondeu Cole. Nas horas seguintes, comecei a entender o que realmente significava viver sob a proteção de Cole. Câmaras de segurança cobriam todos os ângulos da propriedade, embora estivessem discretamente escondidas entre o paisagismo. Marcos e a sua equipa mantinham uma presença 24 horas por dia, alternando entre patrulhas visíveis e posições ocultas. Havia protocolos para tudo: entregas de refeições, consultas médicas e até mesmo ir até a caixa de correio estavam cobertos. "É temporário", assegurou-me Cole enquanto Marcos passava pelas instruções de segurança. "Assim que neutralizarmos a ameaça Bulov, as coisas podem voltar ao normal." Normal? Perguntei-me o que essa palavra significava no mundo de Cole. Perguntei-me se a vida que eu tinha construído para Connor em Seattle poderia realmente existir dentro da esfera de influência da família Morrison. A rotina noturna de Connor foi perturbada pelo novo ambiente, mas os instintos de avó de Helena revelaram-se inestimáveis. Ela disse-me que tinha criado 3 netos e tinha uma vasta experiência com necessidades médicas e alimentação noturna. Quando Connor ficava agitado apesar da medicação, ela aparecia com leite morno e histórias que pareciam acalmá-lo imediatamente. "Ela é mágica com crianças", disse Cole, enquanto observávamos Helena embalar Connor para dormir na confortável cadeira do berçário. "O meu sobrinho teve cólicas durante 6 meses, e Helena era a única que conseguia acalmá-lo." Ver esta mulher, que era claramente dedicada à família de Cole, cuidar do meu filho com um carinho tão natural, fez-me perceber como as pessoas se tornavam parte do mundo de Cole.
Não se tratava apenas de dinheiro, medo ou mesmo lealdade. Tratava-se de pertencer a algo maior do que você mesmo. Fazer parte de uma família que cuidava dos seus. Mas como isso funciona a longo prazo? Perguntei assim que Connor se acomodou para dormir e presumi que a ameaça de Vulov havia sido resolvida. O que acontece depois? Connor e eu viveríamos aqui permanentemente? Ou voltaríamos para Seattle? Fingiríamos que nada disso tinha acontecido? Cole ficou em silêncio por um momento, com o olhar fixo nas janelas com vista para o estreito. A vista era espetacular, luzes cintilando do outro lado da água. Havia as silhuetas de ilhas distantes e uma sensação de espaço e liberdade que parecia quase infinita. Isso depende do que você quer, disse ele finalmente. Gostaria que vocês dois ficassem. Gostaria de ter a oportunidade de fazer parte da vida de Connor todos os dias, não apenas durante emergências médicas ou ameaças à segurança. A honestidade em sua voz fez meu peito apertar. Era disso que eu tinha medo, não do perigo ou dos compromissos morais, mas da possibilidade de que ficar pudesse significar algo mais complicado do que um simples acordo para proteger Connor. Perguntei o que aconteceria se o que eu queria entrasse em conflito com o que era melhor para a segurança de Connor. Então encontraremos um compromisso que o proteja e respeite as suas escolhas. Compromisso. Essas palavras parecem definir todo o nosso relacionamento agora. Passado, presente e futuro. Tivemos que chegar a um compromisso entre segurança e independência, amor e princípios, e a vida que eu tinha planeado e a realidade que a doença de Connor criou. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem da Dra. Reeves. Os últimos exames de sangue de Connor mostravam uma boa resposta ao tratamento, mas ela queria ajustar a sua medicação. Era mais um lembrete de que, independentemente dos acordos que Cole e eu fizéssemos, as necessidades médicas de Connor continuariam a ditar as nossas decisões. Devo ligar de volta, disse eu, segurando o telefone. Use o meu escritório, sugeriu Cole. É mais privado. O escritório dele era um exemplo de poder controlado. Madeira escura, cadeiras de couro e uma secretária que poderia ter sido usada em negociações de paz. No entanto, foi a parede de monitores exibindo várias imagens de câmaras de segurança que chamou a minha atenção. Um lembrete constante das ameaças que exigiam tais precauções. A Dra. Reeves estava otimista quanto ao progresso de Connor, mas queria discutir a logística da continuação do tratamento enquanto estivéssemos fora da cidade. Ela havia coordenado com um serviço médico privado que poderia fornecer cuidados de enfermagem e administrar medicamentos na propriedade, garantindo que o cronograma de tratamento de Connor não fosse interrompido por questões de segurança. Como é que ele está a se adaptar ao novo ambiente? Perguntou ela. Melhor do que eu esperava, admiti. A governanta de Cole tem um dom com crianças e as instalações médicas aqui são realmente superiores às do meu apartamento. É bom saber disso. O estresse pode afetar a eficácia do tratamento, especialmente em crianças da idade do Connor. Se ele estiver confortável e seguro, o seu corpo poderá concentrar a sua energia na luta contra o cancro. Lutar contra o cancro. Ouvir essa frase novamente me lembrou porque tudo isso era necessário. As concessões, as áreas cinzentas da moral, aceitar a ajuda de um homem cujos negócios operavam fora da lei. Connor precisava estar saudável antes de qualquer outra coisa. Quando voltei da ligação, encontrei Cole na sala de estar, olhando para o fogo que Helena havia acendido na enorme lareira de pedra. Ele tinha trocado o fato de negócios por jeans e um casaco, parecendo mais o homem por quem me apaixonei do que o chefe do crime que apareceu no hospital com ultimatos. O Dr. Reeves acha que este acordo é realmente bom para o Connor, disse eu, sentando-me na cadeira à sua frente e enumerando os benefícios. A redução do estresse, o ambiente controlado, o apoio médico. Mas não estás convencida. Não era uma pergunta. Cole sempre soube ler os meus humores, as minhas hesitações e as coisas que eu não dizia tão claramente quanto as que dizia. Estou apavorada, admiti. Não de ti, não da casa, da segurança ou mesmo das ameaças. Estou apavorada que isto funcione, que Connor fique mais saudável e feliz aqui do que jamais esteve no nosso apartamento. Tenho medo de começar a depender desta vida, desta proteção e desta família, mesmo não tendo a certeza de ter o direito de reivindicá-la.
A expressão de Cole suavizou-se. Catherine, és a mãe do meu filho. Tens mais direito do que ninguém de reivindicar esta família. Tenho? Afastei-me. Cole, passei 2 anos a construir uma vida que te excluía especificamente. Não posso simplesmente voltar quando me convém e fingir que as minhas decisões anteriores não importam. Não, concordou ele. Mas podes fazer novas escolhas, melhores escolhas. Escolhas que coloquem o bem-estar do Connor em primeiro lugar. O bem-estar do Connor. Essa era a verdade fundamental que superava o orgulho, o medo e a história complicada entre o Cole e eu. O meu filho merecia todas as vantagens, proteção e oportunidades que os recursos do pai dele podiam proporcionar. O que terias feito? Perguntei baixinho. E se eu tivesse falado sobre Connor desde o início? E se eu tivesse ligado para ti há 2 anos, em vez de desaparecer? Cole ficou em silêncio por um longo momento. Eu teria tentado controlar tudo, disse ele finalmente. Os teus cuidados médicos, a tua situação de vida, a tua rotina diária. Eu teria me convencido de que era proteção, mas na verdade era apenas medo de perder algo de que gostava. Agora sei que o controlo é uma ilusão. Connor adoeceu mesmo com toda a proteção que eu poderia ter oferecido. Construíste uma boa vida para ele, apesar de não teres recursos. A única coisa que importa é trabalharmos juntos para lhe dar o que ele precisa. Parceria em vez de proteção. Colaboração em vez de controlo. Durante a nossa negociação foi isso que eu pedi, mas ouvir Cole reconhecer a necessidade disso fez com que parecesse real de uma forma que não parecia antes. Tudo bem, disse eu, com a decisão a cristalizar-se enquanto falava. Vamos tentar isto, tentar mesmo. Não apenas até que a ameaça Volkov seja resolvida, mas como uma tentativa genuína de construir algo que funcione para nós os 3. O sorriso de Cole era pequeno, mas genuíno. O que mudou a sua opinião? Pensei em Connor a dormir tranquilamente no seu novo quarto, nos instintos maternos de Helena, no otimismo do Dr. Reeves em relação à redução do estresse, e na expressão de Cole quando falou sobre querer fazer parte da vida diária de Connor e não apenas das suas crises. A percepção de que alguns riscos valem a pena correr, disse eu. Talvez o maior risco seja não aceitar a tua proteção. É deixar que o orgulho impeça Connor de ter tudo o que merece. Lá fora, o vento aumentou, fazendo as janelas chocalharem com um som semelhante a um trovão distante. Mas lá dentro, à luz quente da lareira e ao som da respiração tranquila de Connor no quarto ao lado, senti algo que não experimentava há meses. Não era bem paz, ainda não, mas sim possibilidade. A possibilidade de que o amor pudesse ser mais forte do que o medo, que a família pudesse triunfar sobre os princípios, que a escolha mais perigosa pudesse oferecer mais esperança. Essa constatação me atingiu às 3 da manhã, quando Marcus me mostrou fotografias espalhadas pela mesa da cozinha de Cole, como cartas de um jogo mortal. Eu estava de roupão, com Connor adormecido no meu ombro após uma noite difícil de náuseas induzidas por medicamentos, e olhei para as imagens de vigilância que redefiniram tudo o que eu pensava entender sobre a nossa situação. Estas foram tiradas há 6 meses, disse Marcus, com a voz carregada da satisfação sombria de um caçador que finalmente encurralou a sua presa. Vancouver, fora do centro de operações principal de Vulov. Uma fotografia mostrava um homem que eu não reconhecia a apertar a mão de um homem que infelizmente eu reconhecia. Mark Chen, meu ex-colega do escritório de advocacia de Seattle, onde eu trabalhava antes que o diagnóstico de Connor me forçasse a tirar uma licença prolongada. Mark, que havia expressado tanta preocupação com a minha situação. Mark, que se ofereceu para ajudar com a papelada legal para os cuidados médicos de Connor. Mark, que fez perguntas aparentemente inocentes sobre a nossa rotina diária. Ele tem fornecido informações a Vulov há meses, explicou Cole com uma voz carregada de uma fúria fria que eu nunca tinha ouvido antes. Ele tinha fornecido a Vulov informações sobre o meu horário de trabalho, as consultas médicas de Connor e a planta do nosso prédio. Tudo o que a Vulov precisava para planear uma operação. Senti-me mal, e não apenas pela privação de sono e pelo estresse. O Mark tinha sido gentil comigo durante a doença do Connor, compreensivo com os prazos perdidos e as saídas de emergência. Ele trazia café durante as sessões de pesquisa tarde da noite e cobria-me quando eu precisava de sair para consultas médicas.
A sua preocupação parecia genuína e a sua amizade parecia real. Há quanto tempo, sabes? Perguntei, mudando o Connor para o meu outro ombro, enquanto ele se mexia inquieto. Suspeitávamos há 2 semanas, respondeu Marco. Confirmamos ontem, quando interceptamos comunicações entre Chen e o tenente de Volkov. Eles planeiam agir nas próximas 48 horas. 48 horas. O prazo atingiu-me como um golpe físico. 2 dias para quê? Para raptar Connor? Para magoá-lo e usá-lo como moeda de troca contra Cole? Ou para eliminar a ameaça que representávamos para as operações de Volkov? Que tipo de ação? Perguntei, embora não tivesse a certeza se queria saber os detalhes. Cole e Marcus trocaram um olhar que dizia tudo. Do tipo que não deixa testemunhas, disse Cole finalmente. A linguagem clínica não conseguia disfarçar a realidade que ele estava a descrever. Volkov não estava a planear um rapto ou uma negociação. Estava a planear uma execução. A nossa. Estava concebida para causar o máximo dano psicológico a Cole, eliminando quaisquer complicações futuras. Mas Connor é apenas um bebê. Sussurrei, as palavras inadequadas para expressar o horror de alvejar uma criança inocente. No mundo de Volkov, isso torna-o um alvo mais valioso, explicou Marcus com brutal honestidade. A morte de uma criança tem como objetivo quebrar a vontade do inimigo e levá-lo a agir de forma descuidada e emocional. Olhei para Connor, dormindo pacificamente apesar da tempestade de violência adulta que girava à sua volta, e senti uma raiva pura que me surpreendeu. Esta criança inocente que nada mais tinha feito além de existir e lutava contra o cancro com mais coragem do que a maioria dos adultos conseguiria reunir, tinha se tornado um alvo simplesmente por causa de quem era o seu pai. O que fazemos? Perguntei, incluindo tanto táticas imediatas quanto estratégias de longo prazo na pergunta. Acabamos com isto, disse Cole simplesmente, de forma permanente. A palavra trazia implicações que eu não estava pronto para enfrentar. Eu sabia intelectualmente que o negócio de Cole envolvia violência, mas tinha conseguido manter esse conhecimento abstrato e teórico. Agora, diante de uma ameaça direta a Connor, eu não podia mais evitar a realidade do que significava Akbar com isso. Como? Perguntei. Shen vai se encontrar com o pessoal de Volkov amanhã à noite para finalizar os detalhes operacionais, explicou Marcus. Vamos interceptar essa reunião, reunir informações sobre o plano deles e, em seguida, eliminar a ameaça na sua origem. Eliminar a ameaça. Mais eufemismos para ações que provavelmente resultariam em morte. Homens que morreriam porque tinham planeado magoar o meu filho. O cálculo moral era simples e terrível. As vidas deles contra a do Connor. A violência deles contra a inocência do meu filho. Quero saber tudo, disse eu. Fiquei surpreendida com a firmeza da minha voz. O plano, os riscos, os resultados potenciais, tudo. Cole estudou em meu rosto a luz fraca da cozinha. Catherine, algumas informações. Não, interrompi. Prometeste honestidade. Honestidade verdadeira. Se Connor e eu somos alvos e pessoas vão morrer para nos proteger, então preciso de entender exatamente o que isso significa. Durante a hora seguinte, Marcus explicou-me o plano operacional com precisão militar. Chen seria interceptado a caminho da reunião e interrogado sobre o cronograma e os recursos de Volkov. Ele seria então usado para passar informações falsas aos russos. Enquanto isso, a equipa de Cole prepararia um ataque preventivo contra as operações de Volkov em Vancouver. E depois? Perguntei. Supondo que isso funcione e Volkov seja eliminado, o que impedirá o próximo chefe do crime ambicioso de ver Connor como um alvo? Nada, respondeu Cole sem rodeios. Essa é a realidade desta vida, Catherine. Sempre haverá ameaças. Sempre haverá pessoas que querem me magoar, magoando as pessoas de quem gosto. As pessoas de quem ele gostava. A frase me atingiu com uma força inesperada. Em algum lugar entre crises médicas e briefings de segurança, negociações e compromissos, eu tinha me tornado alguém de quem Cole gostava novamente. Não apenas a mãe do seu filho, mas alguém cujo bem-estar era importante para ele por si só. Como é que as outras famílias lidam com isso? Perguntei. Famílias do crime, quero dizer. Como é que elas protegem cuidadosamente os seus filhos? Com várias camadas de segurança, ambientes controlados e exposição limitada ao mundo exterior, respondeu Cole.
Não é uma infância normal, mas pode ser segura. Uma infância segura tem o custo de uma infância normal. A troca era dura, mas não complicada. Connor poderia crescer protegido, mas isolado, privilegiado, mas restrito e amado, mas sempre ciente dos perigos que o amor por ele criava. Preciso de pensar, disse eu, embora sentisse que pensar sozinha era inadequado para a magnitude das decisões que tínhamos pela frente. Tempo é um luxo que não temos, alertou Marcus. Marcus alertou. Se vamos agir, tem de ser esta noite. Esta noite. Em poucas horas, Cole iria confrontar os homens que queriam matar o seu filho. Ele iria recorrer à violência para proteger Connor, cruzando linhas que não poderiam ser descruzadas e tomando medidas que nos ligariam ainda mais ao seu mundo. O que precisas de mim? Perguntei. A expressão de Cole suavizou-se ligeiramente. Preciso que confies em mim. Acredite que tudo o que estou a fazer é para proteger você e Connor. Confiança é a base de qualquer relacionamento, mas é especialmente complicado quando esse relacionamento existe à sombra de uma organização criminosa. Eu poderia confiar em um homem cujos negócios envolviam atividades que violavam todos os princípios com os quais fui criado, e poderia confiar no meu próprio julgamento, quando esse homem era também a única coisa que se interpunha entre o meu filho e as pessoas que queriam matá-lo. Eu confio em si, disse, percebendo enquanto falava que era verdade. Com a vida do Connor ligada à minha, confio que fará o que for preciso para nos manter em segurança. Um alívio passou pelo rosto de Cole. É tudo o que preciso. Quando Marcus saiu para coordenar com a equipa de segurança, Cole e eu voltamos para o quarto do Connor. O nosso filho dormia tranquilamente no seu berço especial, felizmente inconsciente da violência que estava a ser planeada em seu nome. As suas últimas análises ao sangue mostravam uma melhoria contínua. O protocolo de tratamento agressivo, possível graças às suas vantagens genéticas, estava a funcionar melhor do que o do Dr. Reeves. Reeves ousava esperar. Ele vai ficar bem. Ele vai ficar bem, disse Cole baixinho, com uma certeza na voz que eu invejava. Sim, o cancro está sob controle, mas e tudo o resto? E crescer sabendo que as pessoas querem magoá-lo por causa de quem é o seu pai? Cole ficou em silêncio por um momento, com um olhar fixo no corpo adormecido de Connor. Eu cresci sabendo disso, disse ele finalmente. Isso molda-te, mas não tem de te destruir. Connor será forte porque precisa de ser, mas também será amado de uma forma que tornará essa força suportável. Amado, a palavra pairou entre nós, carregando implicações que nenhum de nós estava pronto para abordar diretamente. Mas enquanto observava Cole a olhar para o nosso filho e via a proteção feroz em sua expressão, percebi que o amor já havia remodelado todas as nossas vidas de maneiras que estávamos apenas começando a compreender. Quando você sair esta noite, eu disse, preciso que me prometas uma coisa. Cole virou-se para me encarar de frente. Promete-me que vais voltar. Custe o que custar, quaisquer que sejam os compromissos que tenhas de fazer, promete-me que vais sobreviver a isto e voltar para casa, para o Connor. Catherine, promete-me, repeti, com a minha voz a transmitir um desespero que não conseguia esconder. Se algo te acontecer, o Connor perderá o pai antes mesmo de realmente o conhecer. Fiz uma pausa, lutando com palavras que pareciam grandes e perigosas demais para serem ditas em voz alta. Tu o quê? Perguntou Cole suavemente. Eu perco a chance de descobrir o que poderíamos ser. Terminei. Eu terminei. Nós três juntos. Cole se aproximou, estendendo a mão para segurar meu rosto num gesto que parecia familiar e surpreendente ao mesmo tempo. Eu prometo, disse ele, sua voz carregando o peso de um juramento. Eu voltarei para vocês dois. Ele beijou-me então, suave e gentilmente, transmitindo tudo o que não tínhamos conseguido dizer. O beijo tinha gosto de possibilidade e medo, como voltar para casa e aventurar-se no desconhecido ao mesmo tempo. Quando nos separamos, Connor mexeu-se no berço, fazendo sons suaves que indicavam que estava a acordar. Cole levantou-o, segurando nosso filho com uma naturalidade que revelava instintos nascidos do amor e não da experiência. Olá, pequenino, disse ele suavemente. O papá tem de ir tratar de algumas coisas, mas voltará antes de acordares. Ao observá-los juntos, este homem poderoso e perigoso assegurara o seu filho minúsculo e vulnerável com infinita gentileza.
Senti algo mudar dentro do meu peito. Não era apenas a aceitação das nossas circunstâncias, mas também uma determinação feroz em proteger o que estávamos a construir juntos. Tem cuidado, disse eu quando Cole me devolveu Connor. Tenho sempre, respondeu ele, embora ambos soubéssemos que cuidado era um termo relativo no seu mundo. Depois de ele sair, sentei-me na cadeira de balanço do quarto do bebê com Connor e observei as luzes da equipa de segurança do pai dele a moverem-se pela propriedade através da janela. Pela manhã, a ameaça contra nós seria eliminada, ou teria escalado para além do controle. Pela manhã, saberíamos se a vida que estávamos a tentar construir juntos poderia sobreviver às realidades violentas do mundo de Cole. Mas por agora, na escuridão silenciosa antes do amanhecer, segurei o meu filho e esperei que o homem por quem me estava a apaixonar novamente regressasse de uma guerra travada em nosso nome. Eu estava a aprender que algumas batalhas valiam a pena ser travadas, alguns riscos valiam a pena ser corridos e alguns amores valiam a pena ser protegidos, não importasse o custo. Mesmo quando esse custo era medido em sangue, compromisso moral, perda da inocência que nunca poderia ser recuperada. O amanhecer chegou lentamente sobre Puget Sound, pintando o céu em tons de âmbar e rosa que deveriam ser bonitos, mas que, em vez disso, pareciam sinistros. De pé à janela do quarto do bebê, com Connor a dormir tranquilamente nos meus braços, observei as luzes distantes dos barcos a moverem-se pela água como estrelas cadentes. Cole estava ausente há 8 horas, e cada minuto de silêncio parecia uma eternidade medida em batimentos cardíacos e respirações suspensas. Helena apareceu ao meu lado com uma chávena de café. A sua presença era tão reconfortante como sempre. Ele vai voltar, disse ela baixinho, como se lesse os meus pensamentos. Estou com esta família há 20 anos e nunca vi o Cole deixar de voltar para casa quando prometia. 20 anos? Tentei imaginar 2 décadas de noites como esta, à espera que alguém de quem gostava voltasse de confrontos que podiam terminar em violência ou pior. Helena fez com que parecesse rotina, apenas mais uma parte de amar alguém cujo negócio operava fora dos limites da moralidade convencional. Como é que aguentas isso? Perguntei. O não saber, respondeu ela. A preocupação constante com o que pode acontecer. Helena limpou a garganta e sorriu, a sua expressão transmitindo a sabedoria de alguém que encontrou paz no caos. Aprendes que o amor é mais forte do que o medo, disse ela simplesmente, e aprendes a concentrar-te no que podes controlar, em vez de no que não podes, o que eu podia controlar. Naquele momento, isso parecia muito pouco, exceto segurar o meu filho e confiar que o homem que eu tinha escolhido para construir uma vida com ele sobreviveria ao trabalho daquela noite. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Por um momento esperei que fosse o Cole, mas a mensagem fez o meu sangue gelar. O teu namorado matou os meus homens. Agora vou matar o teu filho. 30 minutos. As palavras se misturaram enquanto o pânico tomava conta de mim. Volkov estava aqui. Ele tinha conseguido passar pela segurança do Cole e estava a vir atrás do Connor, enquanto o pai dele estava fora a lidar com o que pensávamos ser a principal ameaça. Helena, disse eu com a voz surpreendentemente firme, apesar do terror que me invadia. Precisamos de levar Connor para a sala segura agora. Os instintos de avó de Helena transformaram-se instantaneamente na consciência afiada e firme de alguém que tinha vivido perigos reais. Ela dirigiu-se ao botão de pânico do berçário, enquanto eu reunia os medicamentos essenciais de Connor. As minhas mãos tremiam enquanto tentava calcular quanto tempo poderíamos sobreviver na sala reforçada da cave. O sistema de alarme ativou-se com um som semelhante a um trovão distante, inundando a propriedade com uma luz branca intensa que transformou os terrenos tranquilos num cenário de violência. Através da janela, eu podia ver figuras a moverem-se entre as árvores. Muitas figuras, movendo-se com a precisão coordenada de uma operação militar. Marcos irrompeu pela porta do quarto do bebê, com uma expressão sombria, mas concentrada. Sala segura agora, ordenou ele. Os Vulovs tinham trazido pelo menos uma dúzia de homens. Podemos segurá-los por talvez 20 minutos. 20 minutos. Ou Cole voltaria a tempo, ou Connor e eu morreríamos no porão da casa que deveria nos proteger. A matemática da sobrevivência era brutal e simples. A sala segura era uma maravilha da engenharia paranoica,
com paredes de aço reforçadas, um suprimento de ar independente e equipamentos de comunicação que podiam alcançar as autoridades ou a equipa de Cole em qualquer lugar do mundo. No entanto, quando a porta pesada nos selou lá dentro e cortou o som dos tiros que ecoavam pela propriedade, parecia menos uma proteção e mais um túmulo. Connor mexeu-se nos meus braços. A sua última quimioterapia deixara-o inquieto e desconfortável, e ele estava com febre alta. Mesmo no meio da nossa crise, as suas necessidades médicas persistiam com urgência implacável. Dei-lhe água com uma seringa, verifiquei a sua temperatura e administrei a medicação que mantinha o seu pequeno corpo a lutar contra o cancro que tinha dado início a tudo isto. Mamã, disse ele, uma das poucas palavras que tinha aprendido. A sua voz era fraca e confiante no crepúsculo artificial do nosso refúgio. Estou aqui, querido, sussurrei, embalando-o suavemente, apesar da adrenalina que fazia todo o meu corpo tremer. O papai está a chegar. Ele prometeu que voltaria. Helena monitorava o equipamento de comunicação, sua expressão ficando cada vez mais preocupada à medida que chegavam relatórios de Marcos e sua equipa. Os homens de Volkov estavam bem armados e bem treinados, atacando com um tipo de precisão que sugeria experiência militar. As defesas da propriedade estavam a resistir, mas por pouco. Onde está o Cole? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. A equipa dele está a caminho, respondeu Helena. Há 20 minutos daqui. 20 minutos que talvez não tivéssemos. Através dos monitores na sala segura, eu podia ver flashes de tiros na escuridão. Podia ver figuras se aproximando da casa principal a cada minuto que passava. Marcos e os seus homens estavam em desvantagem numérica e armamentista, lutando uma ação de retardamento que não poderia durar para sempre. A respiração de Connor ficou ofegante, um efeito colateral do estresse combinado com o seu regime de medicação. Apertei-o contra mim e sussurrei palavras de conforto, enquanto a minha mente passava por cenários catastróficos. Helena, disse baixinho, se algo acontecer comigo, se os homens de Vulov conseguirem passar, preciso que me prometa uma coisa. A expressão da mulher mais velha endureceu. Nada vai acontecer com você. Prometa-me, insisti. Promete-me que vais garantir que Connor receba os cuidados médicos de que precisa. Que o seu tratamento continuará e que ele crescerá sabendo que o seu pai o amava o suficiente para morrer a protegê-lo. Os olhos de Helena encheram-se de lágrimas, mas a sua voz permaneceu firme. Prometo. Mas, Catherine, vais dizer-lhe isso tu mesma. Vocês os dois vão sobreviver a isto. As luzes da sala segura piscaram quando uma explosão, algures acima de nós, abalou toda a estrutura. Connor começou a chorar, provocando o meu próprio pânico maternal. Balancei-o suavemente e cantei-lhe uma canção de embalar que a minha mãe me cantava. Tentei criar um refúgio de paz dentro da tempestade de violência que se abatia sobre nós. Através do sistema de comunicação, a voz urgente de Marcos crepitava. Eles invadiram a casa principal. Tempo estimado até ao local da sala segura. 5 minutos. 5 minutos. A contagem decrescente para o desastre tornou-se específica e imediata. Olhando para Connor, esta criança inocente que se tinha tornado um alvo sem ter culpa nenhuma, senti uma raiva pura que consumiu o medo. Como abro esta porta? Perguntei a Helena. Catherine, não. Não podes. Eles querem Connor porque ele é meu, disse eu, com uma convicção na voz que me surpreendeu. Se eu não estiver aqui, se eles não puderem usá-lo como moeda de troca contra Cole, então ele é apenas um bebê doente que não representa ameaça para ninguém. Era um plano falho e desesperado, mas era o único que me ocorria que poderia salvar a vida do meu filho. Se eu conseguisse desviar a atenção de Volkov da sala segura e me tornar o alvo principal, Connor poderia sobreviver o tempo suficiente para Cole chegar. Helena, leva-o, disse eu, colocando Connor nos braços dela, apesar dos protestos dele. Mantém-no calado, mantém-no em segurança. Quando o Cole chegar, diz-lhe que lamento não ter conseguido esperar por ele para nos salvar. Eu tinha acabado de alcançar o controle da porta quando as luzes se apagaram completamente, mergulhando-nos na escuridão total. Um momento depois, a iluminação de emergência acendeu, banhando tudo com uma luz vermelha infernal que fazia o rosto de Helena parecer algo saído de um pesadelo. Então, através do sistema de comunicação,
ouvi o som mais bonito do mundo. A voz do Cole, fria, mortal e muito viva. Marcus, informe. Estou na propriedade com reforços. Reforços. Cole não tinha apenas sobrevivido ao confronto com a operação de Volkov. Ele tinha voltado com poder de fogo suficiente para virar a maré da batalha que se travava acima de nós. Ele tinha voltado com poder de fogo suficiente para virar a maré da batalha que se travava acima de nós. O som dos tiros intensificou-se, mas agora estava a se afastar-se da casa, em vez de se aproximar dela. Catherine, estás aí? A voz de Cole chegou através do intercomunicador da sala segura e eu quase chorei de alívio. Estamos aqui, consegui dizer. Connor está bem. Estamos ambos bem. Por isso fica onde estás até eu dar o sinal de que está tudo bem. Os homens de Volkov estão a recuar, mas pode haver alguns retardatários. Os 30 minutos seguintes passaram num borrão de explosões abafadas e tiros distantes, gradualmente dando lugar ao silêncio, o que significava que a ameaça imediata tinha acabado. Quando Cole finalmente apareceu na porta da sala segura, com as roupas rasgadas e manchadas com o que parecia ser sangue, eu não me importei com a violência que ele tinha cometido ou com os homens que tinham morrido para nos proteger. Eu só me importava que ele tivesse cumprido a sua promessa de voltar para casa. Connor correu imediatamente para o pai, como se reconhecesse a fonte de segurança e proteção, mesmo com apenas 10 meses de idade. Cole nos abraçou, segurando-nos com um desespero que demonstrava o quão perto estávamos de perder tudo. Acabou? Perguntei contra o ombro dele. O tipo está morto, disse Cole simplesmente. O seu tenente, a sua operação e a ameaça que representava para a nossa família tinham sido eliminados. O eufemismo não conseguia disfarçar o que ele estava a dizer. Mas descobri que não me importava com as implicações morais. Os homens que tinham planeado matar o meu filho estavam mortos e eu não sentia nada além de alívio. O que acontece agora? Perguntei. Cole afastou-se para me olhar, com uma expressão séria. Agora seguimos em frente juntos como uma família. Uma família. A palavra carregava implicações que iam muito além da conveniência ou de arranjos temporários para a proteção de Connor. Significava aceitar completamente o mundo de Cole e compreender que a violência seria sempre uma possibilidade, que o nosso amor existiria à sombra de uma organização criminosa. Mas olhando para Connor, que estava saudável e seguro nos braços do pai, e para Cole, que arriscara tudo para nos proteger, percebi que valia a pena fazer alguns compromissos. Alguns preços valiam a pena pagar. Alguns amores valiam a pena lutar, independentemente da complexidade moral que criavam. Sim, disse simplesmente, como uma família. 6 meses depois, o cancro de Connor estava em remissão completa. A Dra. Reeves considerou-o um dos resultados de tratamento mais bem-sucedidos que já tinha visto. Ela atribuiu a sua recuperação às vantagens genéticas que ele herdara do pai e ao ambiente livre de estresse que permitira ao seu corpo concentrar-se inteiramente na cura. Realizamos uma pequena cerimônia de casamento na propriedade, com Helena a servir como avó honorária de Connor e Marcus como padrinho de Cole. Connor deu os seus primeiros passos no jardim, com vista para o estreito. O seu riso ecoou pelos terrenos que outrora foram um campo de batalha, mas que agora se tinham tornado o nosso santuário. Aprendi a viver com a ambiguidade moral de amar um homem cujos negócios operavam fora da lei. Cole aprendeu a partilhar o controle e a incluir-me nas decisões que afetavam a segurança e o futuro da nossa família. Juntos, criamos algo que nenhum de nós tinha previsto quando o contactei pela primeira vez para pedir conselhos médicos sobre uma criança doente. Construímos um amor forte o suficiente para sobreviver a qualquer coisa. Cancro, criminosos, segredos, violência e as escolhas terríveis que, por vezes, são necessárias para proteger uma família. Connor cresceu sabendo que era amado além da medida, protegido sem limites e amado por pais que escolheram um ao outro e a sua família acima de qualquer princípio que antes parecia mais importante do que estar juntos. Aprendi que alguns erros não eram erros de todo. Eram amor disfarçado, família disfarçada, esperança disfarçada. O risco mais perigoso que se poderia correr. Às vezes, a coisa mais corajosa que se podia fazer era deixar que alguém que todos achavam perigoso nos salvasse. Às vezes, o amor era realmente mais forte do que o medo. Às vezes, a única maneira de proteger o que mais importava
Era abraçar um mundo do qual nunca quis fazer parte, apenas para descobrir que sempre foi o seu lar.